Não é só o preço dos combustíveis que está caro, o dos alimentos também está pesando e muito no bolso do brasileiro. Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário econômico do país com inflação, nós vamos conversar agora com o professor sênior do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo e pesquisador da FIP, Simão Silber. Professor, uma ótima noite, muito obrigada pela entrevista. É de um assunto urgente, né, Cine? É uma realidade. Quando a gente vai no mercado, a gente sente muito isso no bolso, essa alta nos preços dos alimentos, muitas famílias ali trocando a carne pelo ovo, pela carne suína, que é um pouquinho mais em conta. E o que todo mundo quer saber é onde isso vai parar, o que a gente pode esperar daqui para frente nessa alta dos preços dos alimentos. Olha, deve continuar até o fim do ano. Nós vamos ainda ter uma inflação bastante forte. Ela já está em desaceleração, particularmente na parte de alimentos, né? Porque os produtos agrícolas no atacado, eles ainda continuam com reajuste de preço nos últimos 12 meses extremamente elevados, 32,58%, com o último dado, que é o dado de setembro desse ano. Né? O IPCA, que é o índice geral de tudo que o consumidor brasileiro compra, nesse momento está em 2 dígitos de crescimento. Nos últimos 12 meses cresceu 10,25%, deve terminar o ano com um número próximo a 8%. E no ano que vem, 2022, eu vou dizer que tem um alívio, porque nós vamos terminar no ano que vem, olha, veja, 2022, com um índice do custo de vida, da carestia, como o povo chama, né, ainda de 5,5%. Só em 2023 que a gente chega naquela meta de inflação que o Banco Central prometeu para a gente, que é de 3,5%. Então, inflação baixa, a gente vai ver em 2023, gente. E o que é pior, como o Banco Central está tendo que aumentar muito os juros, a gente está vendo a cada 45 dias ele aumentando 1,5% a taxa de juros, nós vamos ter uma mistura chamado o índice de miséria. O índice da miséria é o seguinte: inflação alta e desemprego alto. Então, o desemprego está crescendo, a economia vai desacelerar e nós temos uma chance muito forte do ano que vem de ter recessão e aumentar ainda o desemprego, particularmente dos jovens. Então, infelizmente, as notícias que a gente tem para o telespectador não são adequadas para um sábado à noite. Eles são pouco palatáveis, não? Mas, infelizmente, a gente não pode fugir da realidade, porque senão a gente começa a virar, como vocês estão apresentando aí no noticiário, né? Falar de ficção. Professor, a gente acompanhou agora dados, né, da PNAD contínua falando do desemprego que caiu pela segunda vez consecutiva, está em torno de 13,5%, mas ainda contamos com 14 milhões de desempregados. E agora há pouco discutimos que mesmo aqueles que conseguiram emprego ajudando na redução dessa taxa, talvez ainda estejam em uma situação ruim, ou de contrato de trabalho, ou de relação de trabalho. A longo prazo, o que isso pode provocar, né? Essas quedas consecutivas, elas não são nem de longe suficientes para tentar amenizar um pouco da situação do desemprego e da vulnerabilidade da população brasileira? Não, não são, porque não é um fenômeno. Se a gente se ativesse só ao fenômeno atual, tá? Nós poderíamos ser mais otimistas. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que essa é a segunda recessão que nós estamos atravessando. Teve a recessão da Dilma de 2015 e 2016, a recuperação da economia foi muito modesta, veio a queda do PIB do ano passado, de 2020, e uma recuperação também muito modesta. Então, isso quer dizer o seguinte: 5.400.000 brasileiros
estão naquela categoria de pessoas que desistiram de procurar emprego. Olha, quase 5,5 milhões. Tá? Nós temos aproximadamente 18 milhões de brasileiros, tá, que estão trabalhando um número menor de horas do que gostariam. Portanto, estão subempregados. Eles não estão desempregados, mas não estão usando todo o seu potencial e nem recebendo um salário equivalente, tá, com um trabalho pleno. E se a gente juntar mais 14 desempregados, tá, a gente está falando em quase 30 milhões de brasileiros deslocados no mercado de trabalho. É um número gigantesco. É um número gigantesco. E se a gente abrir isso daí para jovens de 15 a 24 anos, de 15 a 18, a taxa de desemprego é de 40%. E termina com esses jovens que são o futuro do país da seguinte forma: como eles não trabalham, eles não têm nenhum estímulo para estudar. Então são os famosos nem estuda, nem trabalha. E não é por culpa, não é por desleixo, é simplesmente não conseguem. O país que não cresce, olha, tudo isso que a gente está discutindo, é o seguinte: o país cresce muito pouco. Para um país jovem que precisa dar vagas de emprego, só com crescimento e aumento da produção você precisa de mais gente para trabalhar. Crescendo desse jeito, ou caminhando em direção à recessão, como eu acredito, em 2022, nós estamos postergando o início da recuperação para o próximo governo, em 2023. Então a gente precisa torcer que a gente tenha um próximo governo comprometido com o crescimento do país. A grande meta tem que ser a meta de crescimento. Professor, o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, diretor do CNN Brasil Business, também participa da entrevista. Naka. Obrigado, Cine. Professor, muito boa noite. Obrigado por conversar conosco. Eu queria ouvir um pouco a percepção do senhor sobre o termo que a gente tem começado a ouvir novamente no noticiário econômico, que é a desancoragem. As expectativas de inflação estão ficando muito pulverizadas, né? Estão ficando muito longe da meta de inflação. Eu queria ouvir do senhor se esse fenômeno ele já começa a ser observado na economia real, do tipo empresários estão aumentando preços de maneira antecipada para tentar proteger o dele ali e queria ouvir também o senhor sobre esse mesmo processo, já que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse há poucos dias que o Banco Central estava atrás da curva e que ele precisaria fazer o trabalho dele. A culpa da inflação é do Banco Central ou de algum outro edifício lá no plano piloto em Brasília? Olha, eu acho que é de outro lugar que surgiu as turbulências, né, que afetaram a economia. Então, deixa o Fernando responder por partes. Não, as expectativas não estão desancoradas. A forma mais simples da gente olhar não é no curto prazo, é olhar um pouco mais à frente para ver como é que estão as expectativas dos agentes econômicos. E eles estão vendo em 2023, que foi o ano que eu falei anteriormente, que a inflação chega na meta, então eles estão achando que o Banco Central, mesmo estando atrás da curva, ele vai correr atrás, ele vai fazer uma política monetária duríssima. No primeiro trimestre de 2022, a inflação já vai estar caindo, né? E o Banco Central ainda vai estar aumentando 1,5% até março do ano que vem, e lá a gente vai estar com juro real entre 5% a 6%, que vai ser o suficiente para diminuir a inflação para 5,5% no final do ano que vem, e para 2023 para 3,5%. Agora, o custo é extremamente elevado, como eu comentei. Aquilo que eu já tenho falado há muito tempo pelas minhas projeções, pelos meus cálculos, que o ano que vem é um ano perdido, agora as expectativas do pessoal do mercado financeiro, eles estão começando a colocar que o ano que vem vai ter queda do PIB. Sim. Então, é isso mesmo. Nós vamos pagar um preço muito alto por essa inflação.
Uma parte disso é culpa do governo, tá? Porque que é uma coisa espantosa. Inclusive o Guedes tem culpa no cartório. A situação fiscal está melhorando nesse ano e eles desancoraram um pouco a credibilidade no compromisso fiscal do governo quando se começou a falar de PEC de precatório, de mudar indexador de despesa. Então, todo mundo começou a achar que, efetivamente, a gente estava tendo uma reprise do que aconteceu na época da Dilma, de pedaladas. E isso levou a uma depreciação cambial. Nós terminamos essa semana com um dólar de 5,64, muito alto. Isso joga lenha na fogueira da inflação, porque todas as commodities têm preço em dólar. Se o câmbio depreciar, bate aqui dentro, né? E o cidadão comum, coitado, ele vai correr atrás do pé da galinha, do pescoço, tá? E pôr um osso no feijão para ver se sai uma proteína, porque ele está sofrendo muito nesse governo que não tem uma diretriz bem definida. Ele não tem programa. O governo atual, o único programa que ele tem é a reeleição. Então, tudo isso está sendo feito porque para ter recursos para ver se angaria votos para se chegar no segundo turno na eleição do ano que vem. Ok, professor. Desgraçadamente, essa é a situação brasileira, muito ruim, eu não preciso falar isso, todo mundo está sentindo no seu bolso, né? E particularmente aqueles que já tinham uma renda muito diminuta, se atinham só ao essencial, com a subida do preço da energia elétrica, por exemplo, ou do combustível, você fica na seguinte dúvida, né? Ou eu compro alguma comida ou eu tomo banho gelado. Professor, eu agradeço, Simão Silber, agradeço a sua participação aqui com a gente neste sábado à noite. Um bom fim de semana e também um bom feriado. Obrigado por discutir esses assuntos tão importantes com a gente de forma bastante crítica. Até a próxima. Obrigada.